Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui trabalhando com vocês sobre o tema de função afim. É um prazer estar com vocês. Sou Carlos Wilson, professor da CGDE Vale do Caparibe, e aqui vamos juntos aqui trocar ideias aqui para a gente aprender algumas coisas sobre função afim, tá? Então, por definição, toda função afim ela é da forma f de x igual a x mais b, tá? Então, esse ponto que vocês estão vendo aí da função é muito importante para vocês aqui ter essa relação. Então, toda função afim, por natureza, você pode ver ela f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, tá? Porque, na verdade, falando de função, f de x e y é a gente falar do eixo vertical, é a gente falar da imagem. Onde A é o chamado taxa de variação. Então, essa é a variação que nós temos em relação à função afim. E B é o coeficiente linear. Então, A nós chamamos de taxa de variação ou coeficiente angular e de B nós chamamos de coeficiente linear. Bom, falando dos gráficos de uma função afim, o papel de A e de B é muito importante na função afim. Veja que o gráfico de uma função afim, ou toda função afim, o gráfico é representado por uma reta, tá? Toda função afim, ou melhor, qualquer gráfico que você estiver vendo uma reta, na verdade você já está ali vendo uma função afim. Caso A, então vamos ver o que é que A significa no gráfico. Então, se o A é positivo, quer dizer maior que zero, a função sempre é crescente e terá um comportamento desse jeito aqui, ó. O gráfico será desse sentido aqui, ascendente, tá? Um exemplo é esse gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 1, tá? Esse gráfico é da função f de x igual a 2x mais 1. Observe que é positivo o a, é 2, então a função tem esse comportamento aqui de ser crescente, de ser uma reta, tá? Agora veja o caso de a negativo. Então a gente vai ver o caso quando a é negativo. Observe logo o comportamento gráfico como é. Então é descendente, é decrescente nesse caso. Esse gráfico é o gráfico da função f de x igual a menos x mais 1, tá? E f de x mais 3, desculpe. Esse é o gráfico dessa função. E ela é negativa por esse sentido aqui, descendente, de ser decrescente aqui. Se o a for zero, nesse caso, a função ela tem esse comportamento aqui, que nós chamamos de função constante, tá? Então, quando a função, o gráfico de uma função, ela está na horizontal, nesse caso, paralela ao eixo x, dizemos que o a é zero. Agora, o que é o coeficiente linear no gráfico? Bom, o coeficiente linear é esse número que intersecta o eixo y. Então, você tem a função y igual a x mais b. Então, esse b que está aqui na função afim é, na verdade, esse número que intersecta aqui o eixo y. Ok? Nós chamamos isso de coeficiente linear. Bom, raiz ou zero de uma função afim. Tema interessante. O que é a raiz ou zero de uma função afim? Então, se você pega uma função afim, qualquer, de x igual a x mais b, igual a zero, e encontra esse valor de x, esse valor de x, na verdade, nós chamamos ele de raiz, tá? Isso aqui é a raiz da função. E essa raiz, ela é aqui localizada aqui no eixo, que é a intersecção, tá? Essa raiz é a intersecção com o eixo x. Então, toda vez que você fizer esse cálculo, quer dizer, você igualar a função e zerar, nós encontramos essa raiz que intersecta o gráfico no eixo x. Bom, e o que é uma função linear? Bom, uma função linear é uma função particular da função afim. É aquela em que o b, que é o coeficiente linear, o bzinho, o b que está aqui sozinho, esse b que está aqui sozinho é zero, tá? Então, geralmente você vai ver uma função assim, por exemplo, é y igual a 2x. Então, isso é uma função linear. Y igual a menos x, é uma função linear. O b é zero, tá? Então, essa função, na verdade, é uma reta e ela intersecta na origem dos eixos, tá? Ela intersecta aqui, tem tanto zero para x como zero para y. Bom, vamos ver alguns exemplos sobre a função afim no Enem. Observe esse exemplo que eu quero colocar para vocês.
Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Observe, a faixa 1, para consumo até 6 metros cúbicos, o valor é fixo. Quando você vê essa expressão fixo, você está falando de função constante, tá? Não muda. Então, até 6, o valor será de R$12. A faixa 2, para o consumo superior a 6 metros, até 10, a tarifa é de 3 metros, é de R$3 para cada metro cúbico a mais, excedendo 6 metros cúbicos. Na faixa 3, que nós temos, para consumo superior a 10 metros, a tarifa é de R$6 por cada metro cúbico. Ou melhor, a partir de 10 metros cúbicos, o valor da taxa é maior ainda por metro cúbico. E isso aí é excedendo 10. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. Aí vem a pergunta, qual é o gráfico que melhor descreve o valor em real a ser pago por mês em função do volume? Nesse caso aí, eu coloquei 3 situações gráficas aí. Você tem a situação 1 que está aqui, a situação 2 e a situação 3. Bom, como ele diz que de 0 a 6 metros o valor é fixo, então a função é constante. Essa daqui está descartada. Ele mostra a variação. Pode ser tanto a primeira como a segunda. Mas ele diz que de 6 a... Ele coloca a metragem aqui, vou colocar a anterior, na segunda faixa, que ela vai de 6 a 10 metros cúbicos, a pessoa paga 3 para cada metro. Então, há um aumento para cada metro. Então, tem uma curvatura aqui de aumento, tem uma curvatura aqui de aumento. Bom, mas aí tem uma outra curvatura que diz que é a faixa 3, que após 10 metros cúbicos, você vai pagar R$6. Então, uma curvatura maior, porque você vai pagar um valor maior ainda a partir de 10. Então, na verdade, nós estamos falando de 3 procedimentos de variação. Um é constante, até 6, outro até 10, e após 10 é uma inclinação maior, porque você vai ter um pagamento maior. Então, na verdade, o gráfico que melhor representa é o primeiro gráfico aqui, o que está do nosso ladinho esquerdo. Tá? Observe agora essa segunda questão que temos aqui. Ó. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é gerente, que recebe R$1.000 por semana. E outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana e recebe 80 por cada dia. Ou melhor, se recebe 80 por cada dia, então cada diarista vai receber 160 por semana. Tá ok? Então, isso é muito importante a gente ver, tá? Então, o gerente, eu vou chamar o gerente de G, ele recebe 1.000 por semana. E cada diarista recebe 160 por semana. O que quer dizer o seguinte, se essa empresa só tiver um gerente, um funcionário só, que é o gerente, ele vai pagar 1.000. Se ele tiver 2 funcionários, ele vai ter que pagar 1.000 do gerente mais 160, que é 1.160. Se ele tiver 3 funcionários, ele vai pagar 1.000 do gerente mais 160 mais 160, que vai dar 1.000. Nós vamos obter 1.320. Bom, a gente poderia tentar isso por substituição, tá? Se eu tiver um funcionário, vou substituir aqui, ó. É a técnica da substituição. 80 vezes 1, 80, mais 920 dá 1.000. Beleza, aprovou. Mas se eu colocar 2 aqui, ó, 2 funcionários tem que ser 1.160. 80 vezes 2, 160. 160 mais 20 vai dar 160 mais 20. Nós vamos obter 1.080. Então, aí não conseguimos a resposta do 2. Aqui, se eu colocar 80 vezes 1, dá 80, mais 1.000, 1.080. Não está aprovado o primeiro caso. No segundo, 80 vezes 1, 80, mais 1.080, nós obtemos, tá?
Deixa eu só aqui fazer uma relevância aqui. Bom, voltando aqui, se eu colocar aqui 80 vezes 1 dá 80. 80 vezes 1, 80. 80 mais 180 dá 1.160. O funcionário só é 1.000, tá? Deixa eu colocar aqui, caneta, beleza? Voltar o item. Se eu colocar aqui 160 vezes 1 dá 160, mais 840, nós vamos obter 1.000. Ok. Se eu colocar 2, 160 vezes 2 dá 320. Mais 840 vai dar 1.160. Se eu colocar 3, 160 vezes 3 dá 480. Mais 840 vai dar 1.320. Ou melhor, tudo está esclarecendo aqui que a gente vai ter como solução, né, a alternativa D. A D vai ser realmente a solução desse problema aqui. Se a gente tiver 12 funcionários, 320, 3 funcionários, dá 480, somando dá 1.320. Então, a gente vê que tudo dá a resposta D. Mas por que deu D? Porque, na verdade, a variação está em cima do número de funcionários. E cada funcionário vai dar 1 vezes 360, 160, 2, 320, 3, 480. Só que eu preciso de ver quem é o parâmetro para que quando eu some o primeiro dê 1.000. Então, se eu coloco 1 vezes 160, 160. O que falta é 840. Então, o parâmetro B, nesse caso, é 840, é o valor fixo. Logo de entrada, porque a empresa tem que ter o gerente de todo jeito, como diz o problema, tá? E no item 3 que eu tenho aqui, ó, a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, a porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017 no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação da cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013, 2015 e 2017 deu-se de forma linear. Ou seja, você está vendo aqui ó, que em 2 e 13 deu 67, em 2 e 15 deu 59 e em 2 e 17 deu 61. Ou melhor, quem é o valor de 2 e 14? Quem é o valor de 2 e 16? O valor de 2 e 14 está aqui, o valor de 2 e 16 está aqui. Vamos ver a pergunta qual é? Qual seria a cobertura dessa campanha em 2 e 14? Então, em 2 e 14, esse valor que está aqui. Na verdade, no meio dos dois. Então, na verdade, é a média de 67. Né? Na verdade, nós faríamos a média de 67 mais 59. E nós encontraríamos o valor do meio, né? Ou a média. Então, nesse caso, 59 mais 67, nós obtemos 126 dividido por 2, que na verdade vai dar 63, alternativa B como resposta. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas para vocês em relação à função afim. Tá? Acompanhem os exercícios, vejam lá, qualquer coisa tirem dúvida com seus professores. Um abraço a todos vocês.